Bom, hoje nós vamos iniciar o sistema endócrino, onde nós vamos, a cada aula, observar as características histológicas de diferentes tipos glandulares. É interessante a gente lembrar como é feita a comunicação endócrina. De uma maneira geral, as células endócrinas estão sempre próximas de capilares sanguíneos, que vão receber os hormônios secretados e distribuir pelo organismo. Os tecidos e órgãos nos quais os hormônios atuam são chamados de tecidos ou órgãos-alvo. É importante lembrar que esses alvos reagem aos hormônios porque as suas células têm receptores que reconhecem especificamente determinados hormônios e só a eles respondem. Por esse motivo, os hormônios podem circular no sangue sem influenciar indiscriminadamente todas as células do corpo. Então, ao longo desse módulo, nós vamos ver as características principais da hipófise, da tireoide, da paratireoide, suprarrenal, o pâncreas endócrino e as gonadotróficas nós vamos deixar para o módulo que vem, quando a gente explorar o sistema reprodutor feminino e o masculino. Hoje nós vamos falar apenas da hipófise, que também pode ser chamado de pituitária. A hipófise é uma glândula pequena que pesa cerca de 0,5 grama no adulto, estando localizado no interior da célula túrcica, na cavidade do osso esfenóide. Aqui vocês têm uma visão geral da localização da hipófise à esquerda e à direita a representação das duas porções da hipófise, que são a adenihipófise e a neurohipófise. A hipófise tem uma origem embrionária dupla, nervosa e ectodérmica. A porção de origem nervosa se desenvolve pelo crescimento do assoalho do diencéfalo em direção caudal. E a porção ectodérmica se desenvolve a partir do ectoderme do teto da boca primitiva, que cresce em direção cranial, formando a bolsa de Raschke. Uma constrição na base dessa bolsa acaba separando-a da cavidade bucal. Assim formamos a hipófise, que na realidade é formada por duas glândulas, a neurohipófise e a adenihipófise. A glândula toda é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo. A adenihipófise não tem conexão anatômica com o sistema nervoso. Ela é subdividida em 3 porções, como vocês podem ver aí na imagem. A primeira e mais volumosa é a pars distalis, ou lobo anterior. A segunda é a porção cranial que abraça o infundíbulo, denominada pars tuberalis. E a terceira, denominada de pars intermédia, é uma região rudimentar na espécie humana e é assim chamada por se localizar entre a neurohipófise e a porção distal da adenihipófise. Já a neurohipófise, ou hipófise posterior, apresenta a pars nervosa e o infundíbulo. Essa é a imagem de um corte histológico da hipófise no menor aumento, onde vocês podem observar a cápsula, as 3 porções da adenihipófise e as 2 da neurohipófise. Aqui temos imagem ampliada da região marcada, onde podemos observar a porção distal e a intermediária da adenihipófise e a porção nervosa da neurohipófise. Nesse slide, também podemos observar a porção distal e intermediária da adenihipófise e a porção nervosa da neurohipófise. Vamos ver as características histológicas da adenihipófise agora. A porção distal da adenihipófise apresenta células organizadas em cordões entremeados por capilares fenestrados. Essa porção representa cerca de 75% da hipófise. Os hormônios produzidos são armazenados em grãos de secreção, que vocês podem observar na figura abaixo e à esquerda. Pelo menos 6 importantes hormônios são produzidos na parte distalis, porém só 3 tipos de células costumam ser reconhecidos por colorações rotineiras. Essas células são classificadas em cromófobas, que são pouco coradas, e cromófilas, que apresentam um citoplasma bem corado. Lembre-se que cromo significa cor e filia significa afinidade. As células que são classificadas como cromófilas podem ser de 2 tipos. As que têm afinidade pelo corante ácido, que são as acidófilas, apresentam um citoplasma róseo, e as basófilas, que reagem ao corante básico e aparecem com o citoplasma corado do azul ao roxo. As células cromófobas apresentam citoplasma pouco corado.
Observe a diferença de coloração entre os tipos celulares da adenopófise nessa imagem microscópica. Temos ainda na parte distalis um tipo de célula que acredita-se não ser secretora. São as células folicoestelares, que constituem cerca de 10% das células dessa região da porção distal da adenopófise. Elas têm muitos prolongamentos, os quais estabelecem contato com outras células do mesmo tipo. A função dessas células ainda não é totalmente. Pelas colorações de rotina de histologia, não conseguimos identificar que hormônios são secretados e por quais células. Só a imunocitoquímica e a hibridização in situ são atualmente as técnicas utilizadas para reconhecer essas células. São células basófilas da adenopófise as que secretam o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, cujo alvo é o córtex adrenal. As células que secretam o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, cujo alvo é a tireoide. E as células que secretam o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, cujo alvo são os ovários e o testículo. As células acidófilas são as somatotróficas, que secretam o GH, que é o nosso hormônio de crescimento, e a prolactina, e as mamotróficas ou lactotróficas, que vão secretar a prolactina. Aqui vocês têm uma visão geral dos vários hormônios e seus órgãos-alvo. A parese intermédia em humanos adultos é uma região rudimentar composta de cordões e folículos de células fracamente basófilas que contêm pequenos grânulos de secreção. Em peixes e anfíbios, contém células melanotrópicas que produzem várias substâncias, entre as quais o hormônio estimulante de melanócitos, o MSH, que regula a produção de melanina. Vamos observar as características histológicas da neurohipófise. A neurohipófise armazena dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina, também chamado de hormônio antidiurético, ADH. Cada um desses hormônios está unido a uma proteína chamada neurofisina. Embora possa haver alguma sobreposição, a secreção da vasopressina está relacionada principalmente ao núcleo supraóptico e a ocitocina ao núcleo paraventricular, ambos localizados no hipotálamo.